Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vou falar para vocês aqui sobre os sons das vogais, os principais sons. As vogais têm mais de 20 sons, mas se você souber os dois sons principais, é muito mais fácil você definir o som que vai ter uma palavra. Embora você tenha que aprender a letra solta, tem que aprender a palavra e tem que aprender a frase. Muitas vezes nunca vai dar certo você ficar por fórmulas e tal. Então tem que aprender a palavra inteira. Não ficar muito nessa coisa de vogal. Mas hoje, muita coisa no mundo é soletrada. O nome das coisas geralmente é só. Então tem que saber os sons das vogais também. Muito importante. O som principal da vogal é o chamado som standard, é o som longo. Esse som longo da vogal é o som que é um pouco diferente do nosso som do português, que é o som principal. O som standard, quando você for ver numa tabela fonética, normalmente ele vai ser representado por um tracinho em cima da letra, assim. O A vai estar com um tracinho assim, que é o som principal dele, que é o som A. Então o som longo da letra A é A em inglês. Então tem algumas palavras, por exemplo, game, paste, plane, onde o A tem o som de A. Existem milhares de palavras. O som curto da letra A é entre o E e o A. O americano puxa mais para o E e o britânico puxa mais para o A. Na verdade é entre os dois, então dependendo da região, puxa mais para um lado ou para o outro. Na representação fonética, no IUP, eu coloco sempre a pronúncia escrita. Então às vezes vai estar com E e às vezes vai estar com A, dependendo da palavra. A maioria das vezes eu privilegio o americano, mas tem casos que fica mais para o A. Então, por exemplo, a letra A, o som dela é E, meio A, meio E. Então, por exemplo, aqui, apple, hat, fat. O americano tem a tendência de falar mais para o E. Apple, hat, fat. Já o britânico mais para o A. Apple, hat, fat. Ok? Então essa é a diferença. Som longo, A. Som curto, E. Meio A, meio E. Letra E. O som dela em inglês principal é I. Então a letra I em inglês, na verdade, é essa aqui. Ok? A letra I, jamais ela tem o som I longo igual esse aqui. Às vezes ela tem um som curto que é E, que parece, mas é diferente. Tem uma videoaula sobre isso também que você pode ver depois para esclarecer legal. Ó, então, som longo da letra E em inglês é I. Exemplo, be, she, beside. Um detalhe, a letra E quando é no final de uma palavra, a não ser quando tem uma sílaba só, que não tem jeito, tem que pronunciar a vogal. Em qualquer caso que terminar uma palavra com a letra E, o E é mudo, jamais você pronuncia ele. Okay? Então aqui, beside, não é beside. O brasileiro tem essa tendência, então jamais você coloca letra E no final, ele é mudo. Já o som curto da letra E é parecido com o português, é o nosso E. Aqui eu não coloquei os exemplos, ó. Exemplo, red, pet, ok? Ted. Então, o som é parecido com o português. Letra I. O som longo principal da letra I em inglês é I. Esse é muito comum a gente ver, é uma das referências da língua inglesa. Então, exemplos aqui. Sight, time, bike. Nesses três casos termina com E, o E mudo. Ó. Sight, time, bike. Então, som de I. Quando o I tiver som curto, o som dele é E. Ele parece com o nosso I, mas é mais curto e mais fechado. Então, exemplo aqui, kiss. Não é keys. Se falar keys, vai virar chaves, as teclas. Aqui já dei esse exemplo numa outra videoaula sobre a diferença dessas duas letras aqui. Então, kiss. Ship, que é o navio. Se falar longo também, ship vai virar ovelha. E six, que é o número 6, que também, se falar longamente, six vai virar o verbo seek na terceira pessoa. Então, ó, E, kiss, ship. Six. Esse é o som curto da letra I, que é E. Letra O. Som longo principal, som standard dela, O. Então, exemplos aqui, ó. Know, note. Verbo know. Aqui a pronúncia é igual, absolutamente igual. Know, know. Ok? Som curto da letra O parece o O do português com acento também. Dog, hot, rock. Detalhe. Dependendo da região, ela é entre o O e o A. Tem regiões nos Estados Unidos que eles puxam para o A mesmo. Então, hot dog, ele puxa bem A.
mas é entre o O e o A, mais para o O do que para o A, é claro. Ok? Então, rock. Letra U. O som longo da letra U em inglês é U, o som principal dele. Lembrando que o som principal de qualquer letra, quando você vê na tabela fonética, vai dar um risquinho reto. Se você procurar uma tabela e tiver esse risquinho reto, você já sabe que é esse som. Quando não tiver ele, tem uma grande possibilidade de ser o som curto. Então, só aqui você já domina mais de 70% a 80% dos sons das vogais. Então é importante você conhecer muito bem isso aqui. Então, ó, letra U, som U, som longo. Music. United. Cube. Ok? Ó, music, united, cube. O som curto da letra U, é um som que tem vários nomes. Em inglês ele não é só da letra U, mas é considerado som curto. Então, por exemplo, number, just, track. Então, o som né, um som fechado. Esse som pode acontecer em qualquer vogal. Por exemplo, a letra I, bird, o pássaro, tem esse som. Sailor, quando a palavra termina em ER. Então, tem vários casos que você vai usar isso aí. Ok? Esse som é chamado de vários nomes. Som swap, som embaçado, tem vários nomes para falar. Mas é um som muito comum na língua inglesa. Mas para todo o efeito é o som da letra U curta, ok? Outra observação que eu queria dizer aqui a respeito das vogais é que aquela história, tem uma fórmula para você saber se o som é curto ou o som é longo? Não, na verdade não existe essa coisa. Existe um macete principal aqui. Quando a palavra tem 3 letras assim, tem uma vogal no meio, normalmente o som é curto. Então, por exemplo, aqui, not. Ok? Se eu botar o E, aí passa a ser note. Então, som curto, botou a outra vogal, o som passa a ser longo. Not, note. Mas isso aqui não é regra fixa, não. Isso é a maioria dos casos, mas tem muitas exceções e tal. Então, você não pode levar para esse lado da regra. Já quando você tiver uma vogal seguida de uma consoante dupla, assim, aí sim, toda vez que vai acontecer isso, essa vogal vai ter o som curto. Não tenha dúvida disso. Então aqui, por exemplo, coffee. Jamais poderia ser som de OU quando tem 2 Fs na sequência. Então não se preocupe muito com coisa de regra e tal. Você tem que aprender a palavra, não ficar muito na coisa da letra. Mas é muito importante você dominar esses princípios básicos aqui dos sons das vogais. Se você souber esses 2 sons, você dominou mais de 80%. Então, só isso aí, você já vai ter muito mais facilidade para conhecer as palavras e para pronunciar em inglês. Esse é o IUP, acesse inglescreativo.com.br. É isso aí. Conheça os materiais que fazem parte do Kit Completo IUP. Com o Kit Completo IUP você vai aprender inglês sozinho em sua casa, com muito sucesso, muito mais qualidade do que nos cursos tradicionais de inglês. Acesse também o nosso canal do YouTube, faça parte da nossa rede e receba as novidades e vídeos exclusivos.